Boa tarde novamente, renovo cumprimentos a todos os presentes, com uma saudação especial ao nosso Secretário de Estado, Carlos Miguel. Muito obrigada por estar connosco nesta audição e passo a fazer só o enquadramento da grelha que temos de tempos, em que, portanto, sendo uma audição, tanto requerimento, o requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que terá 6 minutos, e o Sr. Secretário de Estado depois terá 6 minutos para responder, e depois inicia a primeira volta, portanto, com o PS, o PSD e o Chega. A Iniciativa Liberal não estará, os demais partidos veremos se entretanto chegam, sabendo que cada partido tem 5 minutos, e a cada 5 minutos o Sr. Secretário de Estado fará a sua intervenção, se assim o entender, e depois uma segunda volta, onde serão 2 minutos por grupo parlamentar, e no conjunto o Sr. Secretário de Estado poderá fazer depois o encerramento. Está bem? Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Firmino Pereira. Dou-lhe a palavra 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, caros colegas. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Esta audição, como disse a Sra. Presidente e bem, é uma audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD e não por qualquer iniciativa de pergunta à Ministra da Coesão. Eu gostava de dizer, nós acabamos de ouvir o Sr. Presidente da ANAF, que nos confirmou aquilo que nós tínhamos como constatação, que os primeiros a chegar foram os autarcas de freguesia quando tivemos a pandemia, o início da pandemia em março de 2020. Foram os primeiros a ocorrer às necessidades dos cidadãos, foram os primeiros a chegar às IPSS, fornecendo materiais que na altura muitos deles estavam inacessíveis no mercado. O Governo, e bem, no meu ponto de vista, deu uma esperança de que estas despesas que foram realizadas pelas freguesias pudessem vir a ser suportadas pelo Governo e bem, enviou um ofício através da DGAL a informar as freguesias para que essas reportassem essas despesas. Acho que foi uma atitude sensata, atendendo ao esforço que as freguesias desenvolveram. O que é certo é que até ao momento, por aquilo que ouvimos há pouco, as freguesias ainda não foram ressarcidas. E também olhando para o Orçamento de Estado para 2023, não vislumbramos nenhuma rúbrica que nos estimule a dizer que este assunto vai ser resolvido no próximo ano. Eu gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado que era importante e decisivo que o Governo assumisse o compromisso de ressarcir as freguesias pelos pagamentos que tiveram a quando da Covid. As freguesias foram as primeiras a chegar e não podem ser as últimas a ser ressarcidas pelas despesas que tiveram. A pandemia da Covid-19 trouxe um sobressalto enorme na vida dos portugueses. Vimos-nos confrontados com uma realidade que não conhecíamos e foi preciso uma enorme mobilização dos portugueses e de todas as instituições para minorar e combater o flagelo da pandemia. As autarquias locais souberam estar à altura no combate à pandemia. Foram agentes públicos vitais na ajuda solidária que prestaram e merecem um enorme reconhecimento naquilo que foi a sua entrega no combate à pandemia. No caso das juntas de freguesia, estiveram na primeira linha do combate à pandemia e a sua entrega no auxílio às pessoas é reconhecido por todos. Muitas juntas de freguesia, no combate sem tréguas à pandemia, colocaram todos os seus meios humanos e financeiros à disposição das pessoas. O reconhecimento é importante, mas importa também que o Governo preste o devido auxílio financeiro, colaborando no pagamento das despesas das juntas de freguesia relacionadas com a Covid. Até ao momento, as juntas de freguesia, por aquilo que ainda acabamos de ouvir, não foram ressarcidas dos seus gastos com a Covid. As despesas foram reportadas à DGAL e, segundo nos foi transmitido, numa estimativa, podem ascender a cerca de 5 milhões de euros, segundo a informação do Presidente da ANAF. Pensamos, e olhando para as palavras do Sr. Secretário de Estado, na altura do debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2022,
que o Governo vai encontrar uma forma de ressarcir as juntas de freguesia. Senhor Secretário de Estado, o Governo não pode falhar em retribuir financeiramente as despesas das juntas de freguesia com a Covid. Deixo ao Grupo Parlamentar do PSD, nesta audição, um apelo ao Governo que seja justo com o esforço financeiro das juntas de freguesia e faça aquilo que é justo e inquestionável, que é ressarcir as freguesias. Da audição anterior ficou de facto aqui uma dúvida, que o Presidente da ANAF também não soube dizer, que é de facto qual é o montante que está em causa. E eu faço uma pergunta direta para terminar ao Sr. Secretário de Estado. Se pode quantificar o total de despesas com o Covid comunicadas à DGAL pelas freguesias e o montante que foi certificado? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Obrigada. Com a devida vénia, Sr. Presidente, cumprimento a si, cumprimento todas as senhoras e todos os senhores deputados com uma saudação democrática. Permita-me que possa, de alguma forma, servir-me daquilo que o Sr. Deputado disse, naquilo que se refere e naquilo que caracteriza as juntas de freguesia, e faço minhas as suas palavras. As juntas de freguesia são autarquias determinantes naquilo que é o trabalho de proximidade e complementaridade e perfeitamente insubstituíveis no nosso regime. E, na altura da pandemia, tiveram um papel determinante em parceria natural com os próprios municípios. E se há trabalho a fazer hoje e no futuro, é o trabalho de reforço na capacitação das juntas de freguesia para um serviço público de maior proximidade e também um trabalho de sensibilização de algumas câmaras municipais e de alguns presidentes de câmaras municipais no reconhecimento do trabalho feito pelas juntas de freguesia como parceiros naturais e autênticos no serviço à população. A questão que se pôs sempre e que se põe hoje, mas que o Sr. Deputado não a abordou de forma inteligente, foi a situação, ou o dizer-se se... Não a abordou de forma inteligente. Foi o facto de se dizer, ou de se alegar no Parlamento, que o Governo tinha assumido este ou aquele compromisso. E o Sr. Deputado teve o cuidado de não o dizer. Aliás, pelo contrário. Aquilo que o Sr. Deputado disse foi se o Governo hoje assumia aqui o compromisso. Que são coisas também distintas. E, efetivamente, na nossa ótica, não existe compromisso do Governo até ao dia de hoje. Isto não quer dizer que seja essa a conclusão no final do dia. Mas, ou seja, falando as coisas como elas são, efetivamente criou-se uma expectativa. E criou-se uma expectativa quando a DGAL, a 13 de maio do ano de 2020, emite, digamos, um ofício às juntas de freguesia em que diz, e cito, colaboração para que, no âmbito do reporte da execução orçamental mensal estabelecida pelo Decreto-Lei 84/2019, sejam identificadas as despesas relacionadas com a doença Covid-19, nomeadamente as despesas realizadas no domínio da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da afetação epidemiológica e reposição da normalidade. Para a identificação da despesa, seria importante o montante e o agrupamento de despesas, bem como a descrição genérica da medida associada. E complementa desta forma. Esta informação deverá ter um envio mensal e corresponderá à despesa refletida na execução orçamental mensal remetida à DGO, para efeitos de publicação na síntese de execução orçamental. É isto que diz o texto e é isto que as juntas de freguesia receberam. E, no congresso da ANAF, que se realizou a 13 de março de 2022, a senhora ministra, então ministra Alexandra Leitão, ao ser, digamos, confrontada com esta situação de despesa que as freguesias fizeram no âmbito do Covid-19, aquilo que a senhora ministra, na altura, disse, e veio na comunicação social, foi o Governo cá estará.
E é com base nisto e com base nestas duas situações que nós fazemos esta discussão. Por acaso, o Governo na altura já não está cá, já é outro. Isto não quer dizer que as coisas não se possam, digamos, resolver. Porque, efetivamente, aquilo que existe de compromisso do Governo traduzem-se em dois despachos. Um despacho que é o 5.988 de 18 de junho de 21. E lembra a todos que o reporte legal de despesas das juntas de freguesia iniciou-se em abril de 2020. E por isso, em 21, este despacho, que é assinado pela Sra. Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública e pelo Sr. Ministro do Planeamento, diz: o Estado português apresentou à Comissão Europeia um pedido de contribuição financeira ao Fundo Social Europeu, certo? Face ao importante papel que as autarquias locais têm vindo a desempenhar na resposta à doença Covid-19, designadamente na prevenção, proteção e apoio à população e, em especial, aos grupos mais vulneráveis, justifica-se que sejam estas a beneficiar da contribuição do Fundo Social Europeu ao FRIP Portugal. Estas, as autarquias locais. Para depois, no número 4, dizer: o financiamento a conceder no âmbito do Fundo Social Europeu, Covid-19, tem como beneficiários os municípios portugueses, como organismos responsáveis pela execução das candidaturas. Por isso, fala numa primeira parte em autarquias locais, e por isso abrangeria as juntas de freguesia, como autarquia local, para depois efetivar esse compromisso nos municípios. Envolvidos cerca de um mês, em 16 de julho de 2021, o anterior governo, do qual eu tive o prazer e o privilégio de fazer parte, embora não nestas funções, no despacho 7063, diz à mesma, tendo em conta o papel desempenhado pelas autarquias locais na resposta à doença Covid-19, o governo considerou que seriam os municípios portugueses a beneficiar da referida contribuição. Constatou-se, entretanto, a existência de um conjunto de municípios que apenas realizaram despesas através das respectivas entidades intermunicipais. Leia-se SIMS. Torna-se necessário proceder à alteração do regulamento aprovado pelo despacho 5.988, passando a incluir as entidades intermunicipais como beneficiárias e a definir respectivas regras aplicáveis. Ou seja, já estou a passar o tempo, certo? Ou seja, efetivamente, não houve, da parte do Governo, o compromisso de, digamos, compensar as juntas de freguesia pelo esforço feito. E, por isso, em termos de compromisso, ele não existe. Não quer dizer que não haja formas de o lá chegar. O senhor deputado fez uma pergunta muito rápida que eu posso responder muito rapidamente. As despesas reportadas à ADGAL entre março de 2020 e junho de 2022 reclamaram 2.290 freguesias valores, das 3.091. E o valor global reclamado, não confirmado, reclamado, são de 23.122.071 euros. E disse, e obrigada pela tolerância. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS pela voz da Saramada. Muito obrigada, cara Presidente, mais uma vez, colegas, Sr. Secretário de Estado, queria, obviamente, também agradecer a presença e, na sequência da reunião que tivemos há pouco, e da audição que tivemos há pouco com a ANAFRE, tive a ocasião de referir, e que foi também reconhecido pela ANAFRE, que foi feito, nos últimos tempos, um reforço da autonomia das freguesias e da sua valorização. Um reforço que foi feito a 4 níveis, portanto, ao nível das transferências financeiras, que foi espelhado nos sucessivos orçamentos de Estado, e este 2023 traz-nos também uma subida face a 2021, de mais de 16 milhões, um grande reforço e valorização ao nível das próprias competências, com competências novas diretas por força da descentralização e com competências indiretas que os municípios também têm vindo a descentralizar. Queríamos até que fossem mais a descentralizar do que aqueles que são, mas ainda assim, também neste orçamento temos mais 133,5 milhões de euros para efeitos de dotar as freguesias de mais competências. Uma terceira dimensão que tem a ver com a sua própria organização, que foi valorizada
atualizada, com o regime de meio tempo em todas as freguesias, com a Lei 69 de 2021, que também nos traz 30,6 milhões para 2023, e o acesso a fundos europeus, algo histórico e algo inédito. E, portanto, no fundo, queria aqui, em nome do Grupo Parlamentar, reconhecer este trabalho de valorização das freguesias, e, portanto, que se traduz em evoluções concretas nestes 4 domínios e, portanto, não reconhecemos aqui qualquer tipo de crítica quando se diz que não há respeito pelas freguesias ou que não há valorização pelas freguesias ou que estamos a descurar este elemento de proximidade, esta autarquia de proximidade que é tão importante e por isso também o fiz ainda há pouco, há um reconhecimento público, popular, político, no que diz respeito ao trabalho das freguesias todos os dias do ano, em particular em tempos de pandemia, porque foram o rosto humano e o rosto da proximidade e a porta sempre aberta que nunca fechou e que desde a primeira hora aos vulneráveis, aos idosos, às crianças disseram presente. E, portanto, esse reconhecimento foi evidente. Em relação às questões aqui das despesas Covid, a ANAF aquilo que nos diz é que espera uma clarificação e uma solução que seja justa e adequada e que traduza esse esforço. Também reconhecem que apenas esperam receber aquilo que são as despesas elegíveis e clarificaram que havia questões relacionadas com alimentos ou com outras áreas que não entravam necessariamente na tipologia de despesa para efeitos da pandemia Covid. E isso também foi há pouco tempo, ainda há pouco, reconhecido pelo Sr. Presidente Jorge Veloso. E, portanto, daí que a questão dos valores, que agora traz aqui e põe em cima da mesa, tem esta divergência. Portanto, a ANAF fala-nos entre 5 a 6 milhões, o reportado são 23 milhões, mas há esta expectativa da ANAF de estar, obviamente, à espera que sejam as despesas efetivamente elegíveis, documentadas, tituladas, ou seja, a preocupação que todos temos de haver rigor e de haver, obviamente, uma documentação adequada para suportar estas despesas. E, portanto, é isso que tudo se pretende, que se pague aquilo que se deve, ou que possa ser reembolsado, mas com esta clareza, este rigor, que é também fundamental. E, por isso, as questões que gostaríamos também aqui de ver hoje, ou se possíveis também esclarecidas, é se equacionamos, uma vez que os regulamentos nacionais foram aprovados por via do despacho que referiu e depois atualizados em termos de beneficiários, primeiros municípios, depois as CIMs, portanto, e que de facto no preâmbulo fala em autarquias, face à Constituição, as autarquias são também as freguesias, mas não está previsto esse enquadramento, daí, como refere bem, não havia um compromisso de um ponto de vista daquilo que está escrito e que foi previsto e que foi objeto de despacho adequado, foi só para estas duas entidades. Se equaciona enquadrar as freguesias no futuro enquanto beneficiários, se é possível encontrarmos algum mecanismo de compensação para estas despesas, se esse mecanismo pode ser feito de forma de enquadramento legal direto ou se pode ser por via dos próprios municípios, como alguns fizeram, designadamente em 48 municípios que transferiram 6 milhões de euros. Ou seja, aquilo que o Grupo Parlamentar do PS pretende nesta audição e, sobretudo, no caminho futuro, é que se encontre a solução adequada, justa, que seja rigorosa, seja transparente e que, acima de tudo, possa ir ao encontro das legítimas expectativas que foram criadas, porque quando reportamos a um organismo, quando reportamos à ADGAL uma despesa e essa despesa nos foi solicitada por via de um ofício, a expectativa jurídica criada é do ressarcimento. Obviamente, quem solicita e reporta também está à espera que só seja reembolsado daquilo que está documentado, titulado, portanto, há aqui, obviamente, este encontro que tem que ser feito, mas, acima de tudo, aquilo que é fundamental é haver uma resposta clara. Se há alguma coisa a corrigir, que se corrija. Se há alguma dívida que tem que ser regularizada e que não está espelhada no ponto de vista correto, que seja clarificado. Aquilo que não pode ficar é um vazio na gestão destas expectativas, portanto, e que, no fundo, se possa encontrar uma solução justa e adequada para as freguesias que trabalharam, como sabemos, de forma incansável, dedicada, sem tempo e 365 dias por ano e durante toda a pandemia. Obrigada, e por isso é isso que se deputada. pretende. E estamos aqui, este grupo está aqui para encontrar, juntamente com o Governo e com todos os partidos, a solução que seja adequada e justa para este problema. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Eu dou a palavra a... Desculpe. Não. O Secretário de Estado tem 5 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do PS. Desculpe. É que era ativo já. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Efetivamente, o nosso diálogo com a ANAF é um diálogo constante, não digo que é diário, porque não é diário, mas se disser que é mensal, não estou a falhar por muito. E é desse diálogo que temos vindo a construir soluções, e é desse diálogo que queremos construir uma solução para esta situação. Eu tenho perfeita consciência, assim como o Sr. Presidente da ANAF também tem essa mesma consciência, que o dinheiro reportado no site da DGAL não é uma verba criteriosa, porque, embora ela não seja documentada, mesmo assim permite-nos chegar a algumas conclusões. Ou seja, não vou citar, podia citar porque tenho aqui, mas não vou citar por cortesia o nome de qualquer das freguesias, mas posso-vos dizer, por exemplo, temos freguesias que reportam como despesa global do ano 2020 155 mil euros e reportam de despesa Covid 635 mil euros. Ou seja, reportam à DGAL uma despesa Covid que é 4 vezes superior àquilo que está reportado nas suas contas. E não é caso único, temos diversas situações dessas e só andámos à procura de 3 ou 4 para podermos ter uma ideia do que é que estávamos a falar. E por isso e é com base, digamos, nisso, e até mesmo com despesas de pessoal, temos freguesias que, por exemplo, no ano 19, 20 e 21, apresentam como despesas de pessoal 380 mil, 383 mil, 399 mil e em 22 apresentam 1 milhão e 82 mil. Ou seja, 3 vezes mais do que aquilo que era anteriormente. E, digamos, por aí afora, mesmo freguesias que receberam apoios diretos do município apresentam uma despesa maior em termos de Covid, que é aquilo que tem despesa geral global do ano 2020. Daí que será importante, digamos, aferir desta despesa. E para além de aferir desta despesa, encontrar um mecanismo que possa ressarcir no todo ou em parte este esforço. Dizia alguém que já não está entre nós, mas que todos nós respeitamos muito, eu respeito muitíssimo, que era o nosso Presidente Jorge Sampaio, que há mais vida para além do orçamento. E, efetivamente, dentro do Orçamento de Estado, tem muitas vidas. E estou convencido que, em diálogo com a ANAF, dentro dos valores que, por exemplo, a ANAF refere, nós conseguiremos encontrar uma solução no interior do orçamento, embora não esteja expressa, mas no interior do orçamento poderemos encontrar uma solução para vir a suprir estas despesas, como eu disse há pouco, no todo ou em parte, e estamos a trabalhar nesse sentido. Isso. Agora sim, muito obrigada, Já compensei um bocadinho. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Quando, no passado dia 8 de setembro, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento para chamar com caráter de urgência o Presidente da ANAF, Jorge Veloso, e o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, é porque estávamos muito preocupados com a falta de pagamento por parte do Governo das inúmeras despesas incorridas pelas freguesias durante todo o período de pandemia e relacionadas com o Covid-19 e também porque havia muitas questões que importa clarificar, como temos visto hoje aqui. Sr. Secretário de Estado, não é só o PSD que está preocupado com o pagamento das despesas efetuadas pelas freguesias. São milhares de autarcas que se mobilizaram para ajudar o Governo e o país a combater a pandemia, ajudando os cidadãos e as famílias que passavam muitas dificuldades. Estas despesas, que foram mensalmente reportadas até ao dia 15 pelas juntas de freguesias à DGAL, ascendem a mais de 5 milhões de euros, segundo o Sr. Presidente da ANAF, pelas declarações do Sr. Secretário de Estado, a 23 milhões de euros. Mais razões temos, penso que todos, para estar preocupados. Em agosto, o Presidente da ANAF, Jorge Veloso, recebido por Marcelo Rebelo de Sousa numa audiência em Belém, reiterou mais uma vez
a sua preocupação pelo enorme atraso do Governo no pagamento destas verbas extraordinárias gastas pelas juntas de freguesia para assistência social à população e afirmou que há freguesias com um orçamento diminuto que não estavam preparadas para estas despesas. Hoje, na audição anterior, o Sr. Presidente da ANAF voltou a referir esta questão e voltou a deixar uma esperança para que este assunto fosse solucionado. Também, numa audiência parlamentar durante o Orçamento de Estado para 2022, o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, disse que iria tentar todas as formas para conseguir cobrir o máximo possível destas despesas e que o Governo está atento e está aberto para chegar a uma solução justa sobre as mesmas. É grave que o Governo tenha criado expectativas que foram ainda ampliadas com a Lei 4B de 2022, de 6 de abril, através da qual é determinado que as freguesias reportassem à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 15, as despesas respectivas com Covid-19. E o que quer dizer que, a partir de março de 2022, a Administração Central tem conhecimento destas verbas que envolveram toda esta luta contra a pandemia por parte das freguesias. Nesse sentido, o que importa clarificar é se o Governo é uma pessoa de bem e se vai assumir as suas responsabilidades e se vai honrar os compromissos assumidos com as freguesias. Porque é muito grave que as juntas de freguesias, 2 anos e meio depois, não tenham recebido nenhuma resposta do Governo e nem sequer uma simples palavra de conforto, depois de serem as primeiras a estar no terreno a combater a pandemia e a darem o exemplo desde a primeira hora. Em face destas preocupações, gostaria que o Sr. Secretário de Estado respondesse às seguintes questões. Em primeiro, porque não contempla a presente proposta de Orçamento de Estado o pagamento das despesas extraordinárias que as freguesias assumiram no combate ao Covid-19. Em segundo lugar, este trabalho das freguesias, que em muitas situações sobrepôs às entidades do Estado, foi reconhecido por todos e não teve até à data qualquer apoio financeiro sobre esta situação tão justa. Em terceiro lugar, para que servia o estipulado na Lei número 4B de 2020, de 6 de abril, onde era determinado que as freguesias teriam de reportar à Direção-Geral das Autarquias Locais as despesas destinadas à promoção dos apoios sociais aos municípios afetos ao Covid-19, se depois não teve qualquer relevância até ao momento. Em quarto lugar, queria lhe perguntar se o Governo que se comprometeu através da anterior Ministra Alexandre Leitão a encontrar uma forma de ressarcir as freguesias. Como vê, então, esta garantia dada pela Sra. Ministra e agora deputada nesta Casa, que também penso que é importante clarificar esta situação. E, para finalizar, gostaria de saber o que vai o Governo fazer para atenuar o enorme esforço financeiro pelas freguesias e para garantir o equilíbrio e sustentabilidade financeiras em tempos de crise e que sabemos que também estão a elaborar o seu orçamento e que, naturalmente, têm que saber as linhas com que se cosem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente. Não escondo a minha ironia ao dizer que quem aprova o Orçamento de Estado é a Assembleia da República e, por isso, está nas vossas mãos, digamos, a apresentação de propostas e as suas votações. Lembro, não é uma questão de lembrança, é uma questão de reporte. Efetivamente, no Orçamento de Estado, ou na proposta do Orçamento de Estado, não está este ressarcimento das despesas de Covid às freguesias, como não está o ressarcimento das despesas de Covid devido aos municípios. Por isso, aí temos um tratamento em igualdade, porque também os municípios reclamam ainda, embora tivessem recebido 55 milhões, reclamam ainda cerca de 150 milhões de dívida. De qualquer das formas, aquilo que eu queria dizer ao Sr. Deputado é que a preocupação do Governo para com as juntas de freguesia é uma preocupação constante e de há anos que trabalhamos. E os números, de alguma forma, falam por si. E para, digamos, de alguma forma lembrar e reportar, dizer-lhe que em 2009 o Orçamento de Estado transferia para as juntas de freguesia 208 milhões de euros. E em 2015 transferia para as freguesias 187 milhões de euros. Ou seja, em 7 anos diminuíram 11%. Em 2016,
o Governo transferiu para as freguesias 189 milhões de euros. E em 2022 transferiu 237 milhões de euros, ou seja, em 6 anos transferiu mais 25%. Já não me recordo bem quem é que governava nestes anos, mas houve aqui uma inversão real naquilo que são as transferências de verbas para as freguesias, acho que não tem qualquer dúvida. E para alguns de vós que certamente já começaram a olhar para a proposta do Orçamento de Estado para 23, a verba prevista para transferir para as juntas de freguesia constam no artigo 47 e representam qualquer coisa como 293 milhões de euros, ou seja, mais 23% do que no orçamento anterior. E por isso, se querem pôr em causa aquilo que é o olhar do Governo para as juntas de freguesia, ele está, digamos, aqui bem explanado. Sei que estamos sempre a falar de dinheiro. Mas também estamos a falar de coisas distintas. E por isso, naquilo que se refere às despesas Covid, aquilo que eu queria, não vou repetir até porque não terei tempo e era escusado, aquilo que eu quis demonstrar na minha primeira intervenção é que, efetivamente, o 22º Governo não assumiu um compromisso, mas o 22º Governo criou uma expectativa. Essa é uma verdade. E criada essa expectativa, é justo e é legítimo que o 23º Governo dê uma resposta a essa expectativa. E nós estamos a trabalhar nessa resposta e o Ministério da Coesão Territorial julga que tem solução para ela, assim nos entendamos de todo. Quero só frisar, mais uma vez, e como há bocado li, que quando foi pedido o reporte das despesas às juntas de freguesia, era explícito, era dito, esta informação deverá ter o envio mensal e corresponderá à despesa retida na execução orçamental mensal remetida à DGO, para efeitos de publicação na síntese da execução orçamental. Foi isto que foi dito. Mas criou-se a expectativa. Eu fui autarca há muitos anos e quando recebi um ofício do Governo ficava logo com as orelhas a pino, no sentido de saber o que é que vem aí e onde é que tenho a responder. E estamos a trabalhar na resposta à expectativa que foi criada. Disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Senhora Presidente, uma vez mais, Senhor Secretário de Estado, com toda a franqueza, é talvez, no meu curto percurso parlamentar, a audição mais surreal que eu estou a assistir. Ora bem, nós nem sequer colocámos dinheiro no orçamento para as freguesias, mas repare, tratámos da mesma forma os municípios, ou seja, não há dinheiro para ninguém. Nós não assumimos absolutamente nada, tirando o facto da Ministra ter estado no Congresso da ANAF e ter dado uma expectativa às freguesias. O Sr. Presidente da ANAF sai daqui a dizer, tenho ideia que isto são para aí uns 5 milhões. O Sr. Secretário de Estado chega e diz, são 23 e qualquer coisa. Depois, pelo meio, o senhor diz, temos aqui um problema porque a questão da tipologia, que nunca foi descrita em lado nenhum, temos aqui um problema porque a tipologia, mas, e mais, diz o Sr. Secretário de Estado que temos recebido no portal da DGAL situações que mandámos analisar as freguesias e que estamos a ver que as freguesias tinham uma despesa de 100 e tal mil euros e agora aparecem com 600 mil. O que me dá a ideia que desconfia ao Governo das juntas de freguesia, que coloca em causa ao Governo das juntas de freguesia e deveria o Sr. Secretário de Estado remeter ao Ministério Público a dúvida que aqui acaba de levantar, porque o senhor o que está a dizer de forma indireta é que há aqui qualquer coisa mal explicada. O que demonstra que o senhor não sabe, não tem noção do trabalho que as juntas de freguesia tiveram. E o Chega está muito à vontade, não temos juntas de freguesia. Com contratações de pessoal que foi necessário para ajudar as populações, com alimentação que foi necessário para ajudar populações, com fotocópias que foi necessário para que as crianças estudassem. E dizem os senhores, mas há aqui muita dúvida da forma como estão a apresentar esta documentação, vamos ter que ver, porque há uma disparidade, segundo o Sr. Secretário de Estado, entre os 5 milhões que diz o Sr. Presidente da ANAF e os 23 milhões e qualquer coisa que diz o Sr. Secretário de Estado. Ou seja, aquilo que estamos a falar, os senhores ouvem com atenção, porque eu ouvi com atenção aquilo que disseram.
E há uma questão que é clara. O senhor levantou aqui uma questão legal. Podem falar por cima à vontade. O senhor levantou uma questão legal que põe em causa a honestidade das juntas de freguesia e que podem configurar crime, no meu entendimento, porque o senhor diz que as despesas estão mal justificadas e que temos que deixar, inclusive por palavras da sua deputada Susana Amador, que nem tudo está justificado e está gravado. E, portanto, que temos que arranjar documentação e que temos que ter a documentação para provar tudo. Temos, mas partimos do princípio que as juntas de freguesia tinham lançado na DEGAL algum documento que não tivessem comprovativo. Ou estamos a aumentar o princípio da ilegalidade que está aqui à volta? Há aqui qualquer coisa que não joga bem. Entretanto, de facto, eu percebo, em relação às perguntas do PSD, devo dizer assim, nós não estamos preocupados quem é que cometeu o requerimento. Isto é na sequência clara da resposta que os senhores deram ao Partido Chega através do Ministério da Coesão Territorial. E nós temos vindo a falar desta situação, mas não somos os únicos. Nós não queremos puxar para nós absolutamente nada. Queremos que a situação seja clara para toda a gente o que é que se passa aqui. Ponto número 1. Não está contabilizado no orçamento, mas todos sabemos que há vida para além do orçamento e que lá pelo meio do orçamento conseguiremos fazer qualquer coisa. Ó, Sr. Secretário de Estado. Porque este governo não é o governo anterior. Ó, Sr. Secretário de Estado. Estamos a falar do quê? Este governo é o mesmo governo que o anterior, dirigido pelo mesmo Primeiro-Ministro, e o que estamos a falar é que depois, lá no meio do orçamento, 24 horas depois de apresentar o orçamento, o senhor já vem dizer que não está contabilizado, mas que vamos encontrar lá pelo meio uma forma de tentar compensar. Bom, não será tudo, mas talvez uma parte e tentar ver que precisamos de respostas concretas. Ponto número 1. Reconhecem ou não as dívidas às juntas de freguesia? Pretendem ou não pagar ou só pretendem pagar parte? Existem dúvidas nos documentos remetidos à DEGAL ou não? Estes 23 milhões de euros, afinal, só 5 é que estão confirmados porque os outros não existem comprovativos? Então temos um caso que já devia ter sido entregue ao Ministério Público para tentarmos perceber o que é que se passa aqui. Há muita história que não está a bater certo. Dizem os senhores, porque entretanto os municípios também não recebem, mas os senhores sabem que neste momento colocam uma situação num período em que estão a fazer descentralização de competências. Os senhores sabem perfeitamente que estão a honorar os municípios numa situação que alguns deles já compensaram financeiramente no valor de 15% as freguesias dos valores que foram gastos e que os senhores agora não assumem compromisso nenhum que vão pagar absolutamente nada. Sabe o que é que isto vai resultar? Isto vai resultar numa situação, e para concluir, que as juntas de freguesia, com a pouca capacidade de endividamento que têm, vão ter que recorrer à banca, os municípios vão ter que recorrer à banca e, uma vez mais, os municípios são tarefeiros do Governo e a resolver o problema que os senhores criaram por má comunicação entre os membros do Governo, porque uns dizem que pagam, outros dizem que não pagam, outros dizem que não sabem bem o que é que andam aqui a fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, primeiro para esclarecer que as freguesias não podem recorrer a empréstimos, por isso legalmente não o podem. Por isso, para quem conhece tanto freguesias, permita-lhe que lhe possa explicar isso. Mas, enfim, de qualquer das formas, dizer-lhe o seguinte, aquilo que eu lhe disse é que o que foi reportado à DEGAL não foi 23 milhões e tal. Aquilo que eu lhe disse é o que foi reportado à DEGAL foram 23 milhões 122.071 euros. É isto que está reportado à DEGAL no período de março de 2020 a junho de 2022. E por isso é uma verba certa. E os reportes feitos à DEGAL são reportes não documentados. Não é, nem foi, nem é exigido documento. Aquilo que foi pedido às freguesias é que reportassem despesas feitas com o Covid sem comprovativo. E por isso estamos aqui a criar um Estado policial quando nós estamos num Estado de Direito. E é num Estado de Direito que nós temos que resolver as coisas. E por isso, não estamos em nenhuma situação de polícia. Aquilo que eu quis dizer e digo aqui é que, analisando de uma forma sumária algumas situações de freguesias, é notório que há correções a fazer. E repito-as, porque está nos olhos de qualquer pessoa que queira entender. Quem não quer entender, não entende, paciência. Mas uma junta de freguesia que tem de despesa no ano de 22, despesa global, 41 mil euros, e reporta
Há, Degal, despesa de Covid no mesmo ano de 2020, 287 mil euros, alguma coisa está mal nisto, não é? Isto não quer dizer que haja aqui qualquer crime, alguma coisa está mal e tem que ser aferida, não é averiguada, é aferida. Uma freguesia que tem despesa global anual no ano 2020, 155 mil euros, e reporta à Degal uma despesa de Covid de 635 mil euros, há aqui alguns desencontros, que são de 480 mil euros, mas há desencontros. Por isso é preciso, como bem disse a Sra. Deputada Susana Amador, é preciso aferir, porque não há documentos, há reporte. E quando há reporte, não há maneira de o aferir. Agora, como eu disse, aquilo que se trata neste momento não é um reconhecimento das dívidas às freguesias. Aquilo que se trata aqui, e que eu disse e volto a repetir, é reconhecimento do trabalho feito pelas juntas de freguesia no período de Covid, especificamente, e antes e depois do Covid, naturalmente, e a necessidade de encontrar uma solução para ressarcir essas despesas, e vamos encontrá-la. E vamos encontrá-la, como sempre encontramos, em diálogo com os parceiros. Este parceiro, na caso, a ANAF, como encontramos soluções com a ANP para as questões da descentralização. E isso iremos o fazer. Bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Posto esta primeira ronda, não temos mais grupos parlamentares. Entramos na segunda ronda. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. É apenas para pedir à mesa se pode distribuir os despachos que o Sr. Secretário de Estado referiu e que eu também me referi, que são os despachos que enquadram parte desta situação em relação ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, no âmbito das despesas Covid, onde estão os beneficiários, onde estão as tipologias das operações e os elegíveis. E penso que é importante termos este enquadramento legal. Muito obrigada. Sim, será distribuído. E agora, nesta segunda ronda, portanto, dos 2 minutos, dou a palavra ao Sr. Deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do PS. Ao qual depois seguem as intervenções e o Sr. Secretário de Estado responderá no final. Sra. Presidente, distintas deputadas e distintos deputados, Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, já percebemos bem o estilo que às vezes é apresentado nesta Comissão, um estilo truculento, eventualmente para criar aqui alguma confusão, mas há uma coisa que eu tenho aqui que declarar. Este Governo não é tarefa... As freguesias não são tarefeiras deste Governo, nunca foram de nenhum Governo. Este Governo, aliás, é um Governo que age de boa fé quando acredita nas freguesias, fazendo com que nos últimos anos, e com outros governos, a lei das transferências locais tenha aumentado ano após ano o financiamento para as freguesias e para as autarquias, de uma forma quase global. E, portanto, as freguesias, como sendo o primeiro pilar da democracia junto das populações, merecem naturalmente respeito não só no dia-a-dia, os autarcas que estão a representar os fregueses merecem esse respeito por parte dos fregueses, mas também merecem o respeito por parte desta Comissão e da Assembleia da República. O Partido Socialista, pela expressão da Sra. Deputada Susana Amador, referiu há bocado que há 4 temas fundamentais que representam aquilo que é a evolução do apoio às freguesias. As transferências financeiras, as transferências de competências, a organização através de apoio financeiro, a organização através do meio-tempo e a questão inédita do acesso a fundos comunitários. Ou seja, tem sido feito um trabalho excepcional que representa uma mais-valia para que os autarcas possam responder às necessidades dos seus fregueses. E quanto a esta matéria, naturalmente, sabemos que há aqui um problema de expectativa que foi criado durante alguns momentos e que o Sr. Secretário de Estado também acabou de o fazer de uma forma séria. O Sr. Secretário de Estado referiu que nessas vidas, dentro do Orçamento de Estado, pode haver uma solução. E eu gostava de deixar esta pergunta final ao Sr. Secretário de Estado no sentido de sabermos todos qual é o caminho que vai percorrer já nos próximos tempos, nos próximos dias, para que este problema de expectativas seja resolvido de uma forma clara junto da ANAF e junto de todos os presidentes de junta deste país. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, que será Luís Gomes. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo estará cá. Estas foram as palavras de Alexandra Leitão, na altura Ministra responsável por esta matéria. O Sr. Secretário de Estado vem a esta Comissão e diz: este Governo já é outro. E é por essas mesmas razões que nós temos alguma incredibilidade relativamente ao pacto dos salários de concertação social que os senhores assinaram, é porque, de facto, o que hoje é verdade para este Governo, amanhã pode não ser a mesma verdade. Mas vamos, efetivamente, à questão concreta. O Sr. Secretário de Estado disse que estava aberto a resolver o problema, estava atento e que estaria disponível para encontrar uma solução justa. Uma solução justa, como aqui já foi dito, e nós podemos reiterar e concordamos com as declarações aqui preferidas pelos seus deputados do Partido Socialista, referindo que, efetivamente, há aqui uma expectativa que foi criada. O próprio Estado, através da ADEGAL, através do Governo, então, criou uma expectativa. Portanto, esta expectativa tem que ter responsabilidades. E pode ser, e não é. E aqui o Partido Socialista vem aqui em sintonia com o Sr. Secretário de Estado, aqui a criar aqui, afinal, não era legítimo, não era elegível pelas questões do Fundo Social de Solidariedade Europeu. Bem, mas há outras soluções que o Sr. Secretário de Estado, foi aqui referido, a Sra. Deputada Susana Amador referiu isso há pouco. O Sr. Secretário de Estado sabe que há o Fundo de Emergência Municipal, que pode rapidamente reparar essa circunstância, mas também há outras circunstâncias que pode ser feito. Os próprios municípios podem fazer acordos com as freguesias no sentido de reparar essas despesas e acertar as contas com o Governo através de contratos-programa entre os municípios, as autarquias e as freguesias. Não vale a pena estarmos aqui agarrados a expedientes burocráticos para justificar uma coisa que não tem efetivamente sentido e, se me parece, e com o devido respeito ao Sr. Secretário de Estado, nestes 2 meses ou 3 que anda a tratar deste assunto, já devia ter resolvido esta matéria. Portanto, a questão concreta, e o Partido Socialista deixou aqui aberto esta matéria, é como é que o Sr. Secretário de Estado pretende resolver a curto prazo e acabar com esta questão que não tem nenhum sentido, resolver a questão da atribuição das verbas Covid para as freguesias. E se o Sr. Secretário de Estado, o Governo e o Partido Socialista estão disponíveis para aprovar uma proposta que o PSD vai apresentar no quadro do Orçamento de Estado para reforçar as verbas para as autarquias, de forma a compensar esta questão que aqui estamos a discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Secretário de Estado, uma das questões o senhor diz que percebe muito freguesias, mas não sabe que não podem recorrer a empréstimos. Se calhar, eventualmente, pela distância, não ouviu bem, eu vou repetir. As juntas de freguesias estão-se a endividar. E dívida não tem que recorrer a empréstimo, que vai obrigar as câmaras municipais a recorrer a empréstimos. Foi o que lhe disse. Tem dúvidas que as juntas de freguesia estão-se a endividar? Com a quantidade de fornecedores que não têm pago? Tem dúvidas? Venha comigo, eu levo a algumas freguesias onde vê a situação. Aquilo que foi claro, o senhor, na resposta que dá, diz, em 2020 temos freguesias, eu tomei nota, que apresentaram como despesa global 41 mil euros, e que despesas Covid 287 mil. Alguma coisa está mal. Ó, Sr. Secretário de Estado, foi expressão sua. Está gravado. Se alguma coisa está mal, o que é que pode estar mal? Carregou numa tecla a mais? Foi o gato que passou em cima das teclas? Ou existem problemas nos documentos? Por isso é que eu digo que existem aqui situações em que acusações de 41 para 287 mil, alguma coisa está mal. De 55 para 635, alguma coisa está mal. O que é que está mal? De uma vez por todas, o senhor diga, está mal porque fizeram despesas a mais, não podiam fazer assim. O que é que está mal? Para percebermos se as juntas de freguesia falharam ou não falharam. Quem é que falhou no meio do processo? Não podemos vir para aqui dizer que existe esta disparidade de valores, que alguma coisa está mal, mas não dizemos exatamente o que é que está mal. Em relação às perguntas que lhe fiz, o Sr. Secretário de Estado conseguiu responder a 0. Primeiro, a questão de como é que vai resolver a situação do Orçamento de Estado 24 horas depois do Orçamento ter sido entregue, como é que querem resolver? Através de programas e protocolos com as câmaras municipais? Como é que pretendem fazer isto? Qual é a estratégia? Não adianta vir para aqui dizer, porque existe aqui um ar que acham que vêm falar com um tom mais agressivo e com isso levam lá para fora, que estamos a levantar, a colocar como tarefeiros. Vou-lhe deixar outra questão. Nesta questão da descentralização e dos mais de 200 milhões de euros que estão contemplados em Orçamento de Estado
para a descentralização, para as juntas de freguesia, e se a ANAFRE, neste momento, lhe dissesse que não aceitava as competências, como é que vão fazer? Mas tem que aceitar porque a Lei 50/2018 já foi aprovada, está tudo tratado para as câmaras municipais e por isso já acertámos tudo. E se recusarem a fazer? Sr. Deputado. E se começarem a recusar, como aconteceu com alguns municípios que se recusam a fazer? Eu só preciso obrigada, de Sr. respostas Deputado. concretas. Vão pagar, não vão pagar. A única resposta que o senhor deu até agora, e para terminar, já passei o meu tempo, peço desculpa aos demais, a única resposta que o senhor disse até agora foi, como sempre, cá estaremos para resolver. Isso não é resposta, Sr. Secretário de Estado. Tem que obrigada, explicar Sr. Deputado. como é que o vai fazer. Obrigada, Obrigado. Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Sra. Presidente, vou começar pelo fim, porque, efetivamente, como sempre, estamos cá para resolver e o povo português tem reconhecido isso. E não há nada melhor do que isso, e por isso vivemos em democracia. Aquilo que eu lhe quero dizer é que não cabe a mim, nem o faço, especular sobre aquilo que existe. Estou-lhe a dar factos, não são mais do que factos. E por isso estar a especular sem ter os documentos é estar a cometer uma arbitrariedade que não o faço. Aliás, elucidar o Sr. Deputado que as competências das juntas de freguesia só se concretizam quando a junta de freguesia chega a acordo com o município. Se não chegar a acordo com o município, nunca as exercem. E se há maleita neste processo, é que dos 278 municípios do continente, só 117 é que já se acertaram com as suas freguesias, o que representa 42%. Ou seja, só 42% dos municípios transferiram competências para as juntas de freguesia. E este é um bom retrato da nossa fotografia, um bom retrato da nossa realidade autárquica e daquilo que os municípios têm, ou da visão que muitos municípios têm das suas juntas de freguesia. Agora, a pergunta que se repete nas intervenções tidas pelos senhores deputados é como resolver. Como resolver? É fácil de dizer como resolver. A DGAL, no seu orçamento e no Orçamento de Estado, tem mecanismos que permitirão, assim seja a vontade do Governo, resolver esta situação. E por isso, através da DGAL, estamos a trabalhar numa solução para isso. Não terá nada a ver nem com os municípios, nem com o FEM, nem com o que quer que seja. Será, através da DGAL, podemos construir um programa próprio para resolver esta situação. Os senhores deputados não ignoram, de certeza absoluta, que os orçamentos de Estado, de há muitos anos a esta parte, põem no FEM qualquer coisa como 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. E por isso, mesmo para este orçamento que vem, são os 3 milhões da praxe que lá estarão. E 3 milhões de euros para a emergência municipal são insignificâncias. Assim eu espero. Mas, como ele disse, não é por aí que resolvemos. Temos mecanismos já antigos e que têm sido utilizados na DGAL para outros programas, para, através da DGAL, podermos dar resposta a esta situação. Disse. Muito obrigada. Encerrada esta nossa audição, portanto, os senhores deputados poderão ficar